Ok, gravação iniciada. Tá. A primeira das coisas que a gente tem para falar para vocês é que quando a gente fez aquele formulário de inscrição, a gente acabou não colocando a gente acabou não colocando a informação de que a gente precisa da data de nascimento de vocês também, para a gente conseguir emitir o certificado pelo Odesk. Então a gente vai mandar esse link aqui para vocês preencherem esse formulário com a data de nascimento, que é a informação principal aqui. A gente poder emitir o certificado para vocês depois. Beleza? Aí agora vindo pro mini curso. Vamos primeiro dar uma repassada geral de tudo que a gente viu. Então, enquanto ela cheia, a gente viu o que sobre o LaTeX? Que ele é uma plataforma de preparação de textos, que foi desenvolvido no MIT e por esse cara que também usando o sistema tipográfico que esse cara aqui desenvolveu, que a pronúncia é LaTeX ou LaTeX. Várias instituições encorajam esse uso, que ele é uma forma textual que o que você escreve é o que você vai obter no seu final do seu documento, que para documentos grandes o LaTeX se torna viável, enquanto para documentos pequenos o Word é mais viável mesmo, pela questão de esforço que você vai demandar para conseguir fazer a mesma coisa. Vantagens, alguns tipos de compiladores e sites onde dá para usar a LaTeX online e compartilhar com amigos também, para fazer trabalhos. Algumas recomendações que existem, como funciona o ambiente através dos comandos begin e end, os comandos de uma forma geral, os tipos de documentos que dá para fazer, que existem classes personalizadas, algumas coisas, um exemplo mínimo de que é necessário ter para poder escrever alguma coisa que compile, opções que existem das classes de documentos, como aquelas opções que a gente coloca como opcionais, que estão entre... esqueci o nome? Parede? Não é paredes nem chaves, é colchetes. Isso. E como inserir pacotes para cobrir coisas que o LaTeX não faz, alguns dos pacotes que são bem úteis, um exemplo mínimo de que é necessário para a gente conseguir fazer uma compilação em português, algumas configurações de estilos de páginas, algumas configurações que se coloca no preâmbulo para definir título, autor, data do documento, essas coisas. Aqui um exemplo de como fazer esse título. Subdivisões que dá para usar nos documentos, lembrando que essa aqui de capítulo só dá para usar no book e no report de formato. Partições de documento, colocar esse asterisco que faz com que não apareça no meu sumário. Listar tabelas, listar alguns outros conteúdos, as figuras, colocar nota de rodapé, como mexer na questão de feminização das palavras também, para evitar ou para fazer com que ela corra da forma que você quer. Alguns caracteres especiais, que por serem utilizados em funções internas do LaTeX, tem que ser escritos quando você deseja apenas escrever eles usando funções diferentes. Como fazer comentários, como fazer espaçamentos forçados horizontalmente e verticalmente, as unidades de medidas que podem ser usadas para esses espaçamentos aqui, mas que também podem ser usados em outras coisas, como na largura de imagens, algumas opções para quebra ou não quebra de linha e como forçar um texto que ele fique sempre junto, como fazer a crase, que ele não detecta o abre aspas como crase, como fazer aspas, porque ele não detecta o abre aspas como a aspas, tem que usar o símbolo de crase. Opções para configurar o tamanho do texto e quais seriam os tamanhos relativos em pontos delas, de acordo com o tamanho de texto escolhido no início do documento. Como fazer textos em caixas de texto de tamanhos reconfiguráveis. Opções de texto para colocar em negrito, itálico, ênfase, etc. Outras opções para fazer sublinhados, riscados, coisas assim. Opções para fazer o texto colorido, através dessas cores aqui. Como criar uma cor também. O texto colorido, o fundo colorido, ou o fundo colorido com uma borda ainda. Ambientes que eu consigo fazer o texto ficar centralizado, alinhado, quer dizer, alinhado de forma centralizada, alinhado à direita, alinhado à esquerda. Essas listas aqui que me permitem criar listas de coisas, como listas de coisas a fazer e também itens numerados.
como fazer as questões de referências e label, que são bem utilizados em figuras e equações, tabelas também, e que existe o EQRef em específico, que é para retornar o número dessa minha label entre parênteses, porque daí retornando entre parênteses é a forma correta de se escrever. Isso. Aí falando um pouco sobre o pacote HyperRef, que são pacotes que deixam links clicáveis no texto, como por exemplo esse aqui está clicável, dá para ver pelo ícone do mouse ter mudado. Eu estou passando aqui em cima. Como inserir figuras daí com o pacote GraphicX, que tem sempre algumas opções, e aqui é bem comum colocar um comando widget igual a barra line widget, aquele que o Marcos passou na aula passada, falando para a gente sempre colocar a imagem na largura da linha, para que ela não fique muito grande ou muito pequena. Dessa forma aqui, eu só estava incluindo a figura, né? Eu também posso usar esse ambiente de uma figura aqui, para que ela fique uma flutuante dentro do ambiente, onde ela pode subir e descer, mas ainda assim eu tenho essas opções para tentar forçar ela no mesmo ponto que eu estou colocando esse texto. Também posso colocar a legenda na figura. Aí a gente viu sobre o ambiente tabular, para criar tabelas, onde aqui nas especificações eu coloco se eu quero que as minhas colunas estejam com o seu texto alinhado à direita, à esquerda. Eu coloco as opções para traçar linhas, eu coloco também opções para traçar comprimentos específicos das linhas. Aí aqui tem um exemplo. Mesclagem de colunas também, como por exemplo para fazer isso da palavra etapas aqui, ou dessa palavra tese, que está juntando a primeira com a segunda coluna. E também as mesmas opções que dava para usar em imagens, também dá para usar aqui com essa localização aqui. Só que daí aqui a gente está usando um ambiente table, que anteriormente aqui era o tabular. O tabular, então, é um ambiente onde eu crio a tabela, né? E esse table é para que ele se torne uma coisa flutuante no meu ambiente. E daí dentro desse table eu consigo inserir o meu caption, que nem eu consigo inserir para a minha figura, por exemplo. Aí aqui tinha um exemplo de tabela que a gente fez. Aí a gente foi para o pacote matemático, onde a gente precisa inserir esse pacote, AMS Math, para poder usar ele. E em destaque a gente observa que entre os cifrões eu consigo colocar textos matemáticos no meio das linhas, ou entre dois cifrões eu consigo colocar eles de forma que isso fique destacado ainda. Também eu posso usar o pacote o ambiente de equações, para que no começo do meu... para que ele fique e ainda apareça o númerozinho da equação do lado. Quando eu estou utilizando esse aqui, ele não vai aparecer o número da equação do lado e eu também não consigo fazer referência cruzada. Um pequeno exemplo. Como colocar espaçamentos negativos é possível. Aí questões de tipos de letra dentro do ambiente matemático, para mim forçar letras como, por exemplo, se eu quiser escrever pertence aos reais, eu vou usar algum desses R's utilizados aqui. Não colocar um R normal. Aí a gente viu um monte de letras, um monte de caracteres especiais, começando pelas letras gregas aqui. Basicamente elas são o contrabarra, né? E o nome delas em inglês, bem intuitivo. E para as letras em maiúsculo, a única diferença é que a inicial é maiúsculo. O delta aqui está com o D maiúsculo, aqui com o D minúsculo, por exemplo. O gama, a mesma coisa. Vários símbolos de operações binárias, plus, minus plus, times, etc. Também, de alguma forma, com nomes intuitivos em inglês. Tem um monte de símbolos relacionais, less equal, menor igual, e assim vai. E também dá para usar o comando not para a gente, né, barrar um dos comandos, fazendo com que transformar, por exemplo, o igual em não igual. Ficaria parecido assim, mas também dá para usar o not equal. A gente viu sobre as setas daí também. Detalhe que com L, com a inicial maiúscula ou minúscula, eu consigo fazer com que a seta seja dupla, basicamente. Mais alguns caracteres sortidos aqui. Tem um H cortado aqui, por exemplo. O número dos reais aqui. Número não. Acho que esse aqui é o indicador de pertença aos reais. Não, acho que não é não. Ele tem uma barra esquerda. Aí a questão dos símbolos de tamanho variável, lembrando que a gente falou sobre aquele comando que deve se colocar antes dele, para que ele não tenha o seu tamanho reduzido quando eu estou escrevendo ele numa equação, por exemplo. Porque o LaTeX faz isso automaticamente para otimizar a questão de espaço.
Aí as funções trigonométricas, que é basicamente a contrabarra e o nome delas, determinante, ln, cotangente. E aqui também fala como declarar uma função que você queira. Por exemplo, é bem comum a gente declarar o seno, já que em inglês isso aqui é sin, daí tem o i aqui. Aí a gente viu na questão dos delimitadores, e também que eu uso, é comum usar o comando /left, o contra /left e o contra /right, antes das barras, quando eu vou querer colocar uma fração dentro dela, por exemplo, justamente para que eu não tenha aquele problema de ela ficar pequena. A gente viu que dá para colocar esses caracteres, tipo um tio em cima de várias coisas que eu vou colocar dentro do meu argumento obrigatório aqui da minha função. Uma raiz quadrada, uma raiz n, uma fração, o símbolo de derivada também, etc. Aí aqui estava o exemplo que eu falei de colocar o /left antes do meu abre parênteses para que isso aqui fique bonito e não dessa forma aqui. Isso aqui também é válido para os outros comandos aqui, né? Aí a gente começou a ver sobre arranjos de matrizes, né? Ou vetores também, dependendo. O vetor é uma matriz com uma coluna ou uma linha, né? Onde aqui no da esquerda, aqui no de cima, quer dizer, ele fez um array pequenininho, com 2 termos só, com 4 termos só, em 2 linhas, 2 colunas. E aqui, se eu quisesse transformar esse meu array aqui numa matriz, então eu posso colocar um /left, o abre isso aqui, e o /right fecha aqui também. E a operação dele é similar ao tabular. Aí a gente fez esse exercício aqui, de tentar reproduzir a experiência, isso aqui. O maior detalhe da questão era esse L aqui, para a gente poder alinhar à esquerda. Porque tudo que a gente estava fazendo até agora, a gente estava colocando C, para colocar centralizado, né? Então aqui a gente quer alinhar à esquerda. Aí a gente passou para essa expressão aqui, que também ficou como exercício. E aqui toda a parte da resolução dela. Em específico tem o display style aqui, que é usado antes do limite, para que ele permaneça dessa forma, com a indicação de x tendendo a zero, escrita embaixo e não escrita à direita, por exemplo. E também para garantir que algumas outras funções aqui fiquem do tamanho da linha inteira. Era isso que a gente viu até nas aulas passadas. E hoje a gente vai começar a ver referências bibliográficas. Para a gente fazer referências bibliográficas, a gente primeiro precisa ter um arquivo com extensão .bib. Por exemplo, eu vou baixar um aqui. Aqui no nosso documento não tem nada, então eu vou baixar um e vou colocar aqui. Eu criei aqui uma coisa bem legal do site da I3E e que também... Opa, deixar essa aba por hora. Tá lá no final e a gente vai comentar um pouquinho. É que dá para baixar aqui, com essa função do cite_this, para fazer essa citação, eu consigo fazer citação em bibliotex direto. Eu posso tanto copiar como baixar. Como eu não tenho nenhum arquivo dentro da minha pasta, eu vou baixar ele direto. Então, baixei, citação resumo. Ok? E daí agora eu vou tentar upar ele aqui dentro. Ok? Upei e agora eu tenho esse arquivo aqui. Só que eu vou renomear ele para uma coisa com nome menor. Tipo, referências. Aí tem tudo aqui. E daí eu já vou fazer a utilização disso aqui dentro do nosso texto. Então a gente precisa... no corpo do documento, tem que ter o comando bibliography graphic style, para mim ter um nome de estilo de bibliografia que eu estou querendo usar. E eu tenho que inserir um arquivo de bibliografia com esse arquivo aqui, /bibliography, também. E se eu quiser utilizar estilos personalizados, porque, por exemplo, aqui nesse documento, eu não sei como ele vai compilar, dadas as opções que a gente colocou aqui em cima. Talvez faça isso na ABNT, talvez faça isso de alguma outra forma, que seja padrão para ele. Mas em cada país, por exemplo, as normas de referência são um pouco diferentes. Então dá para usar esse estilo aqui de bibliografia, o .bst, colocando ele nessa pasta raiz aqui para que as referências sejam feitas de outra forma. Por exemplo, tem o modelo da I3E, tem o modelo ABNT-ALF, ABNT-NUM, etc. E daí diversos estilos dá para ser encontrado aqui também. Então, aquele arquivo .bib, ele tem essa estrutura aqui. Ele tem vários... É comum de se compor ele com vários blocos assim.
Aí esses blocos são, tipo, começa com arroba, aí depois do arroba ele tem a indicação de o que é. Por exemplo, aqui é um livro, e daí aqui você coloca um marcador. O que é esse marcador? Esse marcador é tipo a minha label, que é como eu vou querer chamar dentro do meu documento aqui, essa referência aqui. Como eu vou querer chamar essa referência que vai estar no meu arquivo de referências. Faz sentido? Tem uma mensagem? Ah, tá. Ok. E daí eu complemento com as funções autor, título, volume, etc. Mas aí o legal da i3E, por exemplo, é que eu consigo baixar isso automaticamente. E daí, para mim poder fazer citação, eu uso esse /cit aqui. Como uma boa metodologia, boa prática de programação, não, boa prática de escrita em LaTeX, é comum as pessoas colocarem aqui como a forma de você chamar o documento, você não vai querer deixar esse número aqui. Então é comum você chamar, por exemplo, o primeiro autor. Nesse caso aqui, eu vou colocar o ano em seguida. Foi 2011, então eu vou colocar 2011 aqui. Ok? E eu vou tentar fazer o citar aqui, vamos ver o que acontece. /cit. Vamos fazer aqui, vamos compilar uma vez. Ok, que ele avisou aqui. Ele não entendeu isso aqui. Se eu compilar de novo... Ok, ele não entendeu ainda de novo. O que ele fala? Por que ele não está entendendo? Marcos, que souber, tipo, que já usou citação, pode falar também. Ô Douglas, ele salva sozinho Pode? aquele referências.bib ali? Ou tem que Eu acho salvar que ele? salvou. Tipo, não adianta tentar compilar ele, né? É, verdade. Será que... Peraí. Tira aquela vírgula lá do final. A vírgula daqui? Não sei, às vezes dá erro. Aí, ó, dezembro lá no final. Ah, tu não pôs vírgula depois de Trofino ali, ó. Não, mas eu coloquei a vírgula. Eu coloquei a vírgula, eu retirei... Trofino tem um ponto ali. Isso, agora tem a vírgula. Isso. Aí assim não tá indo. Não? Tu colocou... Inseriu a... Isso aqui, né? style? O nome do estilo, eu não inseri o style. Acho que é por isso, né? Insere. Isso, insere. Mas aí eu preciso inserir. Você faz ideia que se eu consigo inserir ele só com esse comando aqui e colocar o i3E, por exemplo? Uhum. Beleza. Sim. Talvez ele não tenha um... Talvez ele não tenha um padrão, né? Ah, não, isso aí você tem que pôr lá no preâmbulo. Ah, é? Ah, ok. Sim. O preâmbulo. E o... Mas onde você... Não foi ainda. Você tem que pôr o outro comando também, que diz onde que é o... Qual é o arquivo de referência. Justo. Sim. Esse é o mais importante no caso. Ah, acho que... Não, é só isso. Faltou. Você tem que colocar esse arquivo aí pra... Aí ele vai buscar nesse arquivo as referências. Isso. Agora sim. Boa. Ainda não foi. Não foi. Meu Deus. Eu escrevi certo? Achei demonstração aí. Ah, que bravo. Bom, um pouquinho triste. Vou ver. Ok, a gente volta aqui e apresenta isso aqui em alguma outra hora, então. Com isso aqui funcionando. A gente vai fazer isso depois. Mas por hora, então, vamos continuar. Mas aí a forma de colocar as referências é essa aqui. Também tem o comando cite online. Eu não sei dizer a diferença entre os dois comandos de citar. E de acordo com o tipo de referência, então, por exemplo, aqui é um livro, mas aí existem artigos em proceedings que são eventos enviados para artigos enviados para eventos,
tem alguns campos que o LaTeX considera obrigatório e alguns que ele considera opcional, que são esses daqui. Quando eu estou querendo adicionar um arquivo aqui no meu arquivo de referências. Então, a forma como é feito é só colocar, tipo, tem o primeiro aqui, aí eu faço um igual, um Ctrl V, e daí eu vou alterando o texto aqui. Ou eu dou um Ctrl C do meu documento que eu baixei, por exemplo. E daí eu vou alterando de acordo com o tipo de documento, etc. Esse MISC é bem comum de utilizar quando a gente não sabe o que é. Que esse MISC é de miscelânea. Aí ele não tem nada que é obrigatório, mas o melhor seria conseguir colocar autor, título, quando for publicado, ano e mês. O que eu tinha falado antes de a I3E permitir baixar a citação ou a citação e o resumo. Eu acabei baixando a citação e o resumo, por isso que tem esse texto aqui todo. Aí a próxima coisa que a gente vai ver é sobre como definir novos comandos. Para definir novos comandos, a gente usa /new command, daí a gente coloca o nome do comando que a gente vai querer definir. Aí aqui nesse parâmetro opcional, a gente coloca quantos argumentos ele vai ter. E daí aqui em definição, a gente escreve o que ele deve fazer. Aqui tem um exemplo. Eu faço new command e daí eu chamo ele de meu vetor. Eu falo que ele vai ter 2 argumentos. E aí dentro do meu último abre e fecha chaves aqui, eu explico o que ele vai fazer. E então, tudo que ele está fazendo aqui dentro é colocar o /left, colocar isso aqui do colchetes, aí ele faz um begin array, coloca centralizado, coloca hashtag 1 e coloca hashtag 2. Daí ele dá meu end no array e fecha com o /right, fechar o colchetes aqui. Sendo que ele vai reconhecer daí automaticamente esse 1 e esse 2 como os parâmetros. Esse hashtag 1 ele vai reconhecer automaticamente como isso aqui. Ele vai trocar automaticamente o primeiro dos parâmetros que eu colocar para minha função, na hora que eu chamar ela no corpo do texto, vai colocar automaticamente aqui dentro. E daí o hashtag 2 ele vai colocar automaticamente também o segundo aqui. Vamos testar esse aqui. Fazer ele um pouco maior também, por exemplo. Ah, eu tenho que colocar isso aqui lá em cima, né? Então, ok. Vamos ver se ele compila. Faz certo, exceto pelos probleminhas aqui. E eu vou usar ele com o meu vetor aqui para testar. O vetor AB. E daí ele ficou o meu vetor aqui com as duas, exatamente com as duas coisas que eu tinha colocado. Vou dar um distanciamento aqui. Não, peraí, tem que colocar. V, tá certo. Ficou assim. Se eu quisesse colocar mais um terceiro parâmetro aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Aqui. Eu trocarei isso aqui para um 3. Vou colocar. E daí, na hora que eu estou chamando aqui ele, tentar colocar um 3, um C aqui. O que acontece? Ó, ele ficou em outra linha. Por que ele ficou em outra linha? For observar, porque na verdade eu tinha definido o meu array com só dois aqui. Se eu colocar um terceiro, vou garantir que vai ficar na mesma linha daí. Ficou na mesma linha. A próxima das coisas é que nem sempre eu quero alterar todos os termos da minha função que eu estou querendo fazer. Eu quero que parte dela já seja de preenchimento automático. E daí é para isso que dá para a gente colocar os comandos assim, ó. Usando o mesmo new command, mesmo meu vetor, ou seja, quase tudo esse texto aqui é igual.
A única coisa que mudou é colocar colocar essa parte aqui do x aqui, depois do primeiro dos parâmetros. E daí ele automaticamente, na hora que for fazer o comando, por eu ter chamado ele dentro do meu texto, ele vai colocar o primeiro dos parâmetros, o parâmetro hashtag 1, sempre vai se tornar parâmetro do tipo opcional. E se eu preencher ele vai preencher onde tem o hashtag 1 aqui. Por isso que aconteceu de esse exemplo aqui virar um BA, um BX, se eu estou chamando só o B aqui. Porque daí ele automaticamente entendeu e preencheu o meu parâmetro opcional como o X. Dá para fazer isso aqui também, para mais do que um parâmetro opcional, só que aí tem que usar alguma formulação mais complicada e quando eu fiz esse mini curso foi o que me falaram isso, então eu acredito que não é só colocar um parâmetro opcional aqui a mais, mas talvez também funcione isso, não sei dizer. Um parâmetro opcional a mais aqui para que ele seja automaticamente substituído. Vamos testar esse aqui então. Opa. Já tenho aqui o hashtag 1. Eu vou colocar aqui automaticamente para que ele apareça um D. E daí aqui embaixo eu vou tirar a minha parte do A. A princípio ele é para ficar DBC. Porque ele vai substituir automaticamente o primeiro dos parâmetros. O DBC. Legal. O Felipe falou uma coisa que faz um tempinho já. Deixa eu ler. Quer falar? Deixa eu só interromper você. A gente estava tentando fazer funcionar ali a questão das referências, né? Daí funcionou colocando aquele contrabarra bibliograph ali no corpo do texto, que é o que está aparecendo ali agora, sabe? Daí depois, quando você dá o contrabarra site, ele apareceu bonitinho ali, tá vendo? Tô vendo. Legal. Daí só fazendo isso funcionou. Aí essa forma como ficou, ele ficou aparecendo esse 1 aqui, né? Onde esse 1 seria o que faz referência, sem trocadilho, a ser deixado no meu final do texto, e isso aqui seria o que eu colocaria no meio do texto. Por exemplo, em tal foi dito que, né? Aí a minha estrutura ficou assim, ó, nessa referência foi dito que, e daí aponta aqui. Legal. Valeu, pessoal. Aí a próxima das coisas é como dividir o meu documento em vários arquivos de entrada. LaTeX é comumente usado e muito mais útil de ser usado quando eu estou fazendo um documento muito grande. Então, para isso, é bem comum você subdividir ele em pequenos arquivos. Por exemplo, aqui eu estou só usando o meu main, eu tenho só o meme e eu tenho só o arquivo de referências. Mas eu também poderia, estou escrevendo TCC, por exemplo. Aí eu vou lá e quero subdividir em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, por exemplo. Entre qualquer outra coisa que eu for fazer, que também vai ter muitos capítulos. Se eu estou escrevendo um livro, por exemplo, eu não preciso escrever tudo no mesmo documento de texto aqui. Eu posso subdividir o capítulo 1 em cada capítulo em um dos documentos aqui. E daí como é que a gente cria? Se eu criar um arquivo .text, isso quando eu estou falando de... eu estou trabalhando num software baixado, num compilador de LaTeX no computador, eu só crio o arquivo. Aí aqui na questão do overleaf, eu vou em novo arquivo, eu vou criar um arquivo aqui, por exemplo, dia 3. Aí eu criei, ele ficou aqui junto com meus outros arquivos, e daí para mim, eu só preciso inserir ele dentro do meu texto, em algum lugar. Para mim inserir ele, eu uso esse comando aqui, input, e daí eu coloco entre as chaves qual é o nome do arquivo que eu estou querendo inserir. Por exemplo, isso aqui não vai ser capítulo 1, né? Vai ser dia 3. Só que não adianta eu ter inserido ele se ele também está vazio. Então eu vou colocar aqui. Será que funciona? Vamos tentar compilar agora. Ok, deu para ver que ele inseriu aqui o texto escrito será que funciona, que estava escrito dentro desse meu subarquivo aqui. Então isso é uma forma bem comum, assim como se usa em programação. Quando você faz o seu código principal do seu programa, só chamar subfunções, é comum você fazer o seu código principal, o seu main aqui mesmo, chamar vários subcódigos,
subarquivos.txt para que as informações estejam salvas neles. E um comando útil que tem também é esse tipo de comentário aqui. Se eu colocar isso aqui, faz com que, na hora que eu estou tentando compilar esse documento aqui, ele compile. Se eu tentar compilar esse documento aqui, o que acontece? Ele compilou o meu arquivo principal. Mas quando eu estou tendo muitos subarquivos aqui mesmo, é relevante e interessante eu compilar só o subarquivo, por exemplo. Porque não tem interesse em eu compilar todos eles. Até porque às vezes demora a compilação por eu ter muitas coisas. Se for um arquivo realmente muito grande. Então, dá para colocar esse comentário aqui, que é chamado de comentário ativo, porque ele é o único comentário que efetivamente faz alguma coisa no documento de texto, aqui na primeira linha. Como é exatamente? Eu acredito que eu tenho que substituir principal por main aqui. Isso aqui tem um espaçamento, agora ainda tem um espaçamento aqui também. Vamos ver se assim vai. O text, né? Deixa eu apagar uma letra aqui. Ok. Fazer um teste aqui. Ok, ele mudou tudo de qualquer forma. Eu não estou exatamente certo de como faz isso pelo visto, mas é possível que a gente compile só um dos subarquivos quando eu tenho um documento grande, isso é interessante. Aí a próxima das coisas que a gente vai passar, é sobre como fazer apresentações em LaTeX. Ela é uma classe, é um dos tipos de documento, né? O tipo Beamer. E, inclusive, esses slides aqui foram feitos utilizando esse Beamer aqui. Para poder fazer um slide em si daí, é só colocar ele é um ambiente chamado de frame, então eu preciso de um begin e de um end, e daí aqui no meio do meu texto, eu posso colocar tudo que eu quero que esteja dentro do conteúdo do meu slide. Só que esse Beamer, sendo sincero, ele é um pouco chatinho de usar, porque ele altera um monte de configurações que o LaTeX teria. Por exemplo, quando eu estou tentando utilizar aquele ambiente centering, ele não funciona dentro do Beamer. Quando eu estou tentando utilizar um pacote que permite alterar as opções do meu contador do enumerate, que a gente tinha comentado, que faz 1, 2, 3 com os pontinhos, ele também não funciona direito, mas ele é uma forma interessante também de se fazer slides. Se você tiver um modelo, principalmente, eu julgo assim que dá um pouco de trabalho fazer slides usando o Beamer. Quando a gente está dentro do Beamer, daí, se a gente quiser fazer customização das apresentações, para poder inserir uma logotipo no preâmbulo, por exemplo, eu tenho que colocar isso aqui no preâmbulo. /logo, include graphics, e daí a figura que eu vou querer colocar. Por exemplo, essa figura aqui que está escrito LaTeX no fundo, é colocada dessa forma. Não, peraí. Isso aqui é para inserir logo. A logo é o arquivo que fica no cantinho do documento. Para mim, seria um background. Eu coloco, use background template, include graphics, aí algumas opções e o nome do arquivo. Esse include graphics é o mesmo que a gente já usou até agora, né? Alguém fez um bom comentário aqui. Vamos passar os modelos de Beamer para vocês. A gente vai passar uns modelos depois também. A gente vai passar modelos de documentos de texto também, com algumas coisinhas se vocês quiserem. Para alterar o tema e cores, a gente coloca no preâmbulo os comandos use theme e use color theme, e daí nome do tema e nome da cor. Essa tabela, que tem cores e temas e cores, pode ser encontrada nesse site aqui. Vamos dar uma olhada. Ok. Vamos dar uma olhada no site aqui. Então, o que ele tem? Ele tem um monte de modelos aqui, só clicar e já vi aqui como é que ele é. Interessante. Mas também dá para você usar a própria imagem de fundo se você quiser, por algum motivo. E aqui um outro exemplo, de apresentação. Esse aqui é
o meu arquivo main inteiro estaria gerando esses dois slides aqui. Um documento class Beamer, eu estou usando o tema Berlim, eu estou colocando a cor do tema como Beaver, eu estou colocando o título da apresentação, autor eu estou colocando nome. Daí eu estou dando um begin document. Então, daqui, eu ainda preciso de um begin document. Eu sempre preciso desse begin, mesmo que eu vou estar usando um monte de frames aqui dentro. No primeiro eu estou só usando o make title. E daí no segundo aqui, eu estou só usando um frame title, slide 1 e conteúdo do slide como um simples texto dentro. Tem um comentário aqui. Ah, tá. Também é possível colocar GIFs no LaTeX, só que dentro do Overleaf a gente testou essa funcionalidade e não deu certo. Mas em compiladores baixados como o Mictex, junto com o Text Studio, dá para fazer isso. Eu já fiz isso uma vez. Então, para inserir, primeiro precisa desse pacote aqui, o Animate. E daí, para poder inserir, a gente usa o comando Animate Graphics, coloca algumas opções, coloca o FPS que eu quero que ele anime, qual o nome principal do meu arquivo que ele vai fazer a animação, e mais dois parâmetros que são o número inicial e o número final. Por que isso? Porque se eu tiver isso aqui, por exemplo, e vamos dizer que esse arquivo aqui gire, né? Eu tenho que salvar os meus arquivos dessa forma aqui. Giro 1.png, giro 2.png, giro 3.png, giro 4, assim vai, até chegar no arquivo giro 24.png. Aí, dessa forma, na hora que eu estou inserindo, eu vou colocar aqui o 10, porque eu quero que ele gire ele vá a 10 FPS. Eu coloco o giro, que é só o começo do título do meu arquivo, e daí eu coloco de 1 a 24, porque eu vou ter 24 arquivos que eu quero inserir. Então, é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, porque você teria que ter 24 imagens para poder inserir. A ideia é que também colocou duas opções não obrigatórias, um autoplay, para ele dar play automaticamente, e um loop, para ele ficar repetindo quando acabar. Outra coisa que tem também, e que não acontece só com o MATLAB, é que várias das funções de comandos que a gente usa no LaTeX, por exemplo, um barra alfa, um barra beta, um barra cosseno de teta, que eu estou escrevendo, por exemplo, quando eu estou usando isso, eu consigo inserir essas funções dentro do MATLAB aqui. Se eu fizer o plot do meu gráfico, eu clicar com o botão direito no mouse onde tem algum tipo de texto, tipo eu colocar a minha legenda aqui, eu posso vir na opção Interpreter e colocar em LaTeX. Aí ele automaticamente vai alterar esse texto aqui para LaTeX. Por exemplo, quando a gente usa MATLAB, não dá para fazer esse 1 aqui, tá automaticamente subscrito em relação a esse meu X aqui. Então ele já está na opção LaTeX e por isso que esse 1 ficou subscrito. Não é uma coisa que aconteça por comum. Mas na verdade, se você escrever, por exemplo, você vai estar lá no teu arquivo do MATLAB e você colocou o x_1 na hora de você colocar o título do seu arquivo mesmo. Às vezes o MATLAB automaticamente reconhece aquilo e vai automaticamente colocar aquilo ali sublinhado porque ele reconheceu que é LaTeX. Isso também é uma coisa que dá para observar aqui, ó. O VA, VB, ele também subscreveu o meu A e o meu B aqui. Isso é uma coisa que acontece em alguns outros softwares também, como por exemplo no Inkscape. Quando eu estou editando figura, eu consigo colocar barra beta, barra alfa, barra gama aqui. Isso aqui, só que daí aqui ele solicita que isso aconteça dentro de um ambiente matemático, separado pelos cifrões aqui. Mas cifrões simples. Isso aqui também acontece, acredito, em vários outros softwares. Uma vez eu já usei isso no Maple, por exemplo. E uma coisa que tem do LaTeX que é muito legal é a questão da comunidade. Porque tudo que você for fazer, quando você estiver tentando fazer alguma coisa, tudo que você for tentar fazer, provavelmente você vai se encontrar, e quando você se encontrar em algum problema, se você pesquisar sobre isso na internet, é bem provável que você encontre. Porque tanto nesse Reddit sobre o LaTeX, como no Stack Exchange, que é um site que tem bastante informações, mas o site do Overleaf também é um site que é um fórum, que tem muitas informações. Então, se você pesquisar sobre aquilo no Google de uma forma correta, você vai conseguir encontrar alguma coisa. Isso também serve para você poder encontrar modelos e outras coisas assim. Tem um exemplo ótimo. Quando você não consegue encontrar um exemplo de código text para roubar do Stack Exchange. Impossível. Talvez os arquivos estão incompletos, porque tudo que você for procurar provavelmente vai encontrar alguma coisa parecida no Stack Exchange para dar uma olhada e entender o que está acontecendo lá. Para a gente quase terminar,
a gente vai passar como é que vai ser um trabalhinho que a gente vai cobrar de vocês, que é isso aqui. Para encerrar o mini curso, mas a gente já vai falar algumas coisas depois de passar o trabalhinho. Aqui vai uma tarefinha para vocês. Só elaborar algum relatório atual no modelo LaTeX, ou pegar algum relatório antigo que vocês já cursaram de qualquer matéria, qualquer coisinha assim, não precisa ser muita coisa, só para a gente ver vocês fazendo alguma coisa mesmo, e nos enviar. Vocês refazem ele usando o LaTeX. Só isso. Apenas uma parte está ótima. Não precisa, se você fez aquele relatório de 20 folhas, não precisa ser as 20 folhas refeitas em LaTeX. Só algumas já está interessante. O ponto principal, então, é para a gente ver vocês usando algumas equações, inserindo algumas figuras, adicionando as referências nas equações e nas figuras, e também colocar algumas seções no trabalho. E também seria legal colocar um sumário só para ficar bonito. Legal, pessoal? Aí, o que eu vou falar agora? Eu vou abrir o Overleaf aqui e vou mostrar alguns modelos, algumas coisinhas que eu queria comentar. Primeiro eu vou mostrar um modelo que o professor Renan passou para a gente, esse aqui. Ele é um modelo de trabalhos para a Udesc, então é um pouco fechado para quem não é da Udesc que está assistindo, mas ele passou isso aqui e ele falou para divulgar e a gente vai mandar para vocês também, então, em breve. Ele é um modelo bem completo, assim, para trabalhos tipo tese mesmo, ou TCC, com um monte de coisa. Já tem aqui também subarquivos. Ele particularmente é um pouquinho confuso, porque tem muito arquivo aqui se a gente for observar, né? Mas ainda assim, é interessante, a gente vai disponibilizar isso aqui para vocês. Outra das coisas que a gente quer passar é que o Overleaf também tem um monte de modelos. Quando eu vou aqui em novo projeto, eu consigo automaticamente clicar, tanto criar um projeto em branco, como upar um projeto que eu já tenho. Se eu estava escrevendo alguma coisa de forma offline, eu posso upar aqui dentro de um arquivo. Eu só colocar tudo dentro de um arquivo.rar e jogar aqui dentro. Posso portar do GitHub também. Tem projetos exemplos e eu também consigo automaticamente os templates de outros lugares, como, por exemplo, para livro ou para periódicos acadêmicos, como, por exemplo, esse aqui, que foi um que eu baixei um tempo atrás para escrever. Esse aqui é o do CBA, no caso, o Congresso Brasileiro de Automática, que daí ele já vem com esse template bonitinho, onde aqui em cima ele coloca os nomes dos autores, aí ele vai colocar as opções aqui dos endereços e de onde são as pessoas, cidades, países, essas coisas, os e-mails, um resumo, quer dizer, o abstract, o resumo, as palavras-chave, e daí tudo escrito aqui embaixo bonitinho, com esse tipo de formatação aqui. Isso aqui é justamente esse arquivo aqui de classe que tem, que a gente comentou antes. A próxima coisa, eu queria comentar que também é possível fazer circuitos, entre outras coisas, no LaTeX. Isso eu vou passar para o Marcos daqui a pouquinho, para ele passar um pouquinho sobre isso para vocês. Também é possível inserir PDF, por exemplo, eu vou abrir aqui um arquivo onde a gente inseriu uns PDFs. Isso aqui é o trabalho de PEP, Projetos Elétricos Prediais, que eu, o Marcos e o Felipe fizemos no passado. E daí, usando um pacote lá, a gente usou esse... Tem alguém solicitando entrar, estou admitindo aqui. Ok. A gente incluiu alguns PDFs, por exemplo. Esse aqui, a gente incluiu um arquivo de ART que a gente preparou para o trabalho. Que ele veio como um PDF separado, então a gente teve que incluir no arquivo. Aí, para isso, tem pacotes também que conseguem incluir. Outra coisa que eu queria falar que dá para fazer também é plotar gráficos, plotar gráfico de Bode, resolver operações numéricas. Só que isso são coisas que a gente não costuma fazer muito. E a gente vai querer preparar para o futuro um mini curso avançado sobre LaTeX. Então agora eu vou passar para o Marcos, que ele vai falar um pouquinho sobre como desenhar circuitos também no LaTeX. Tá, boa noite, galera. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês darem uma olhada. Quando estiverem vendo, por favor, me avisem. Estão vendo? Ainda não, ainda está preto. Agora apareceu. Tá, eu vou passar para vocês um pouquinho sobre esse pacote aqui, que é o pacote do CircuitX. Então, ele é um pacote que é derivado de um pacote já existente chamado TIX, ou
fazer, não sei a pronúncia exata. E esse pacote do Tix aqui, ele é um pacote para fazer figuras e desenhos em LaTeX, né? Então, normalmente, quando a galera faz aqueles quadros, assim, tipo, meio que explicando até fluxograma, às vezes coisas assim, eles costumam usar esse pacote Tix aqui. Só que ele eu nunca cheguei a usar, eu já usei o CircuitX, então eu vou comentar sobre ele, né? Vai ser uma parada meio específica, assim, para a galera mais da elétrica que tá aí. Eu vi um pessoal que eu sei que não é da elétrica ali. Mas vocês podem saber que esse tipo de coisa existe, né? E talvez tenha uma aplicação para a área de vocês também. Ou às vezes também tem a questão dos circuitos, né? Então, esse pacote chamado CircuitX, ele é um pacote basicamente utilizado para a gente desenhar circuitos elétricos. Então, ele tem vários elementos e funções para desenhar esse tipo de circuito, né? Esse manual aqui é mais, tipo, um pouco básico, assim, né? Eu tinha utilizado num momento específico interno do PET para explicar algumas coisinhas. Mas, assim, coisas que a gente tem de interessante sobre esse pacote é que ele tem um manualzão dele, que tem basicamente todas as informações do pacote, que está naquele link ali. Vamos lá. Show! Então, aqui tem um super manualzão do pessoal que criou o pacote. E aí, aqui dentro tem praticamente todas as informações que você precisa, com alguns exemplos também. Então, tem bastante coisa aqui. E, claro que aqui a gente vai ser bem mais... A gente vai tentar ser bem mais simples, né? Em relação a esse pacote. Tem também um link do GitHub, porque o pacote... Pode falar, Douglas. Tem 190 páginas, né? É muita página, muita coisa. Isso. E ele é atualizado constantemente, assim. Até, tipo... essa versão aqui, ela é bem recente até. Tem esse GitHub aqui porque o pacote ele é open source, né? Então tem várias pessoas que vão contribuindo com coisas, tipo, acho que seria legal ter como pintar os elementos do circuito. Então a pessoa vai lá, escreve uma função e joga no GitHub e talvez é aprovado. E então vamos lá, como que a gente pode incluir o pacote? Eu já coloquei aqui esse use package com algumas funções específicas que são interessantes de se usar. Por exemplo, a parte do Sistema Internacional de Unidades, se você quiser utilizar eles, né? Ou até esse American aqui, que é para já utilizar tipo os símbolos do circuito com os padrões americanos, né? E não os europeus, que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Então, se a gente ir lá no nosso exemplinho e jogar isso aqui lá, calma aí. Incluímos aqui o nosso lindo pacote. Como que ele vai funcionar? Como que eu vou desenhar os circuitos? Basicamente, eu vou trabalhar com o circuito, não, a minha figura como se fosse um plano cartesiano de x e y. Então, eu vou ter vários pontos x e y e basicamente o que eu vou fazer é que, tipo, desse ponto para aquele ponto tem um resistor. Desse ponto para aquele ponto é um curto-circuito. Desse ponto para aquele ponto tem uma fonte de tensão. Então, dessa forma, eu vou ligando as coisas. Tem outras formas de se fazer, né? Eu não preciso necessariamente especificar o ponto, eu posso especificar a distância entre eles. Mas, para ser um pouco mais simples aqui, eu vou dizer com os pontos em si. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar desenhar esse circuitinho aqui, que é 2 malhas com uma fonte de corrente aqui e 2 resistorzinhos. Então, no final, vai ter basicamente esse circuito aqui desenhado. Quais são as ferramentas de desenho desse pacote CircuitX aqui? Basicamente, eu preciso estar dentro do ambiente dele, então eu tenho que estar dentro desse Begin CircuitX e, por consequência, eu tenho que ter um end. E eu sempre vou começar a desenhar com esse comando draw aqui, e eu sempre tenho que terminar um draw com um ponto e vírgula. Então, esse é um padrão. Então, aqui, por exemplo, como eu falei, eu tenho que ligar os pontos, né? Então, eu sempre vou colocar um ponto, uma coordenada x e y, entre parênteses, com uma vírgula no meio, separando o x do y, e daí eu vou para outra coordenada, outro xy, outro ponto. E entre eles eu vou colocar o que está dentro, o que está entre esses dois pontos. Então, por exemplo, aqui eu boto um to, que é daqui para cá, né? E aí eu coloquei um short, que seria um curto-circuito. Então, isso vai desenhar exatamente uma linha, porque um curto-circuito, na verdade, é uma linha. Então, vamos lá. Vamos tentar desenhar isso no nosso exemplo. No nosso arquivo de exemplo. Vamos aqui no final. Vou colocar tudo isso aqui. Separar aqui as linhas, né? Algo que é interessante, se eu quiser tratar esse circuito aqui como uma figura, eu coloco ele dentro do ambiente de figura, certo?
Então, eu posso ter todas as coisas aqui que a figura teria, por exemplo, centralizar ela, ter a legenda, tudo que a gente já passou antes, né? Vou escrever aqui, por exemplo, teste. E essa imagem que eu desenhei, que é só um risco, vai ser tratado como uma figura, que seria isso aqui. Então, aqui a gente tem x e y, né? Então, o que eu fiz foi ir da coordenada 0, 0 e ir para a coordenada 0, 1, que eu aumentei em y. Aqui eu já tinha feito de propósito, porque quando eu apresentei para o PET, eu mostrava para a galera que se eu quiser mexer em x, eu tenho que botar no outro canto. Então, se eu quiser mexer em x, eu preciso colocar 1 e 0. Então, eu mexi só em x, uma coordenada para a direita. Para a esquerda seria com negativos. Teve um comentário ali, não vi. Ah, o pessoal falando que está aparecendo. Beleza. Então, aqui, quando eu coloquei em x, eu fiz um curto-circuito aqui para a direita. Se eu colocar -1, ele vai ser para a esquerda. Só que como está centralizado, eu acredito que não vai fazer diferença. Exato, não fez diferença. Se eu quiser até criar um na diagonal aqui, eu consigo, ele vai fazer de boinha. Na diagonal. Então, basicamente, é desse jeito que eu vou trabalhar, né? Aqui eu fazia um exemplo usando um quadrado, mas acho que eu vou pular isso agora para a gente ser um pouco mais rápido, né? Mas basicamente, como que eu desenharia um quadrado, né? Dentro de um draw só, eu consigo desenhar uma malha completa, fechando esses pontos aqui. Então, eu consigo, por exemplo, ir do 0, 0 com um curto-circuito para o 0, 1, que seria esse ponto aqui, né? Só o y e 1. Aí eu consigo ir dando um curto-circuito para o 1 e 1, que seria esse outro ponto aqui, dando um curto-circuito para o 1 e 0, que seria esse último ponto aqui, e aí eu volto para o 0, 0, dando esse com um curto-circuito, voltando para a minha origem, né? Então eu coloco um ponto-vírgula no final. Então com cada draw eu consigo desenhar uma malha completa. Uma coisa que acho que não está aqui, mas que é interessante, se eu quiser usar um curto-circuito também, eu posso colocar 2 menos, que ele já vai entender isso aqui como um curto-circuito, não preciso colocar esse too short, que é um atalhozinho que o pacote tem. E se eu quiser colocar, por exemplo, um resistor ou uma bateria entre dois pontos, o que eu faria? Em vez de colocar o short aqui, eu coloco o que é. Então, eu posso colocar um R, por exemplo, e ele vai entender que eu quero colocar um resistor aqui. Então, se eu botar um R aqui, ele vai entender que é um resistor na diagonal. Um resistor na diagonal dessa forma aqui ficou um pouco apertadinho, né? Então, eu uso por padrão, assim, nos meus desenhos, sempre colocar uma distância de 2 entre os componentes para ficar um pouco mais bonitinho em si. Se eu quiser, por exemplo, seguir aqui, né? Quero colocar outro resistor para o ponto 2 e 2. E aí, assim, que nem eu mostrei antes, eu consigo fechar uma malha, né? Vamos lá. Então, com um draw só, eu fechei uma malha. Show. Coisas que eu também posso fazer, que nem nesse exemplo aqui, então colocar uma bateria, uma fonte de tensão, né? Então seria só mudar um dos resistores aqui, vamos mudar esse aqui só para ver, e escrever battery, e ele já vai entender que é uma bateria. É legal a gente ver, né, que da onde eu tô indo para onde eu tô indo vai diferenciar na orientação da bateria, então o positivo e o negativo dela vai fazer diferença, né? Tem formas, comodinhos específicos assim para eu inverter isso, mas não vou mostrar aqui para a gente não se atentar a coisas tão específicas, né? Em relação aos símbolos, né, o próprio Overlift tem um mini tutorialzinho do Circuitix e aqui já tem vários símbolos que eu posso usar. Então, consigo olhar nessa lista aqui, e aí ele já vai dizer várias coisas, assim, tipo, o resistor, fonte variável, aqui está a bateria, né? Aqui ele escreve American Voltage Source, mas como a gente está usando aquele American lá na hora de dizer lá na hora de especificar o pacote, não preciso colocar tudo isso, eu posso colocar só V source, que ele já vai entender. Aqui dá para ver a diferença das coisas europeias e das coisas americanas, né? Então, a gente costuma usar mais o americano nos nossos circuitos, por isso que eu coloco aquilo lá. E aqui, enfim, aqui tem vários exemplos de coisas que dá para fazer com vários simbolozinhos que eu consigo colocar com esse pacote, né? E no próprio manual aqui também tem mais e mais coisas que eu consigo utilizar. Tem um pop, tem transistor, praticamente tudo que você consegue imaginar aí. Então, dando sequência para a gente tentar desenhar aquele exemplo ali.
uma coisa interessante, eu sei que eu quero escrever aquele circuito ali, né? Então eu posso nomear os nós dele com pontos cartesianos, e daí eu só vou desenhando o circuito da forma que eu quiser. Se eu quiser colocar um draw para cada ponto, eu posso fazer. Se eu quiser fechar várias malhas, eu posso fazer também. Então, aqui nesse exemplo, eu numerei dessa forma aqui os elementos, e aí a gente vai conseguir desenhar aquilo ali. Então, inicialmente, vamos tentar desenhar essa malha de fora, e vou tentar fazer sem olhar para a resposta ali, para a gente ser um pouco mais rápido, né? Então, eu vou ir do 00 para o 02, depois para o 42, para o 40 e para a volta. Entre esses dois pontos aqui, eu tenho uma fonte de corrente, que eu vou chamar ela como eSource, aí dei uma coladinha, e aqui vai ter um resistor, né? Inicialmente, não estamos necessariamente, como é que eu vou dizer? Colocando legendas, né? Então, vamos lá, eu vou do 00, e aí eu vou subir 2 pontos, né? Vou para o 02, aí depois eu vou dar um curto-circuito para o x em 4 e y em 2, que aí eu vou ir para a esquerda bastante, vou descer com um resistor para o ponto 4 e 0 e vou voltar para a minha origem. Então, a princípio, eu vou desenhar só a malha externa, se tudo deu certo. Certo. E aí, para eu desenhar aquela parte interna do circuito, eu posso simplesmente começar outro draw aqui. E aí eu sei que aqui é o ponto 2 e 2, e esse aqui é o ponto 2 e 0, né? Então eu sei que do ponto 2 e 0, eu vou ter um resistor até o ponto 2 e 2. Ponto vírgula para a gente finalizar o draw, e aí ele já vai desenhar o resistor aqui no meio. Certinho. Então o que falta para a gente, basicamente, para ter um circuito igual a esse, é saber como nomear os nossos componentes, né? Como que eu vou fazer isso? É uma pequena extensão de... Eu coloco o to aqui, eu vou colocar uma coisa a mais para conseguir botar a label daquele circuito. Então, basicamente, depois de colocar o R, eu vou dar uma vírgula e eu vou dizer que R é igual a tal coisa. Então, por exemplo, R é igual a R1. Então, eu vou vir aqui nos R's, eu sei que esse aqui, naquele circuito, era o R2, então eu boto vírgula e eu coloco R igual, dentro do ambiente matemático, né, igual a R2. E aí ele já vai colocar a legenda do meu resistor ali, bonitinho. Se eu fizer a mesma coisa com outro resistor aqui, R igual a R1. Ele já colocou do outro. Mas, por exemplo, aqui na fonte de corrente, eu não colocaria eSource igual a I1, por exemplo. Vamos tentar ver se vai funcionar. Mas eu acredito que não funciona. Isso ele não entendeu. Porque esses outros comandos de corrente aqui, principalmente, né? Eles têm funções específicas para fazer aquelas setinhas no circuito e tudo mais. Então, como que a gente faria para a fonte de corrente em específico? É só um izinho, em vez de usar o eSource. Então, eu só coloco i igual a isso aqui. É i mesmo? Não é I mesmo, é um L, desculpa, L minúsculo. E esse L ele funciona também para a fonte de tensão. E aí eu consigo escrever o I1 aqui, ou I0, enfim. Então esse foi um tutorial bem basiquinho, assim, de como desenhar, e mais para mostrar que esse pacote existe, né? E que eu consigo desenhar várias coisas. Fica bem mais complicado quando eu tenho, assim, coisas maiores, tipo isso aqui, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos no final. Então, por exemplo, um exemplo, né? Por exemplo, se eu quiser desenhar um quadripolo aqui, né? Ficaria mais ou menos desse tamanho aqui, o código. E aí aqui dá para mostrar uma coisinha, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um curto-circuito e eu não quero colocar o segundo ponto, eu só sei que eu quero ir 4 pontos para a esquerda em relação ao ponto original. Então eu posso colocar esse mais aqui e um 4 e 0. Então eu pego o ponto original e somo esses pontos aqui. Então, não necessariamente eu estou me referenciando para onde eu estou indo, sabe? Eu só sei que é a origem mais aquilo. Isso é uma forma de fazer também. Daí eu não preciso ter nomeado tudo. Aqui tem, por exemplo, um Silent Key com um unpopzinho. Daí já fica um pouco mais complicado, como a gente pode ver, porque o unpop ele é meio chato de trabalhar. No geral, coisas com 3 polos, assim, tipo transistor, também fica um pouco mais chato. Tem esses outros comandos aqui para fazer paralelos, que eu, sinceramente, não sei usar direito. Mas coisas que você pode fazer também, como nesse exemplo aqui, é nomear os nós. Então, por exemplo, o unpop ele tem nós específicos. Por exemplo, o op amp ponto mais, que seria a saída
do mais aqui. Isso são coisas que eu consigo fazer. E não necessariamente eu uso os próprios do Unpop, né? Eu consigo nomear meus próprios pontos em relação a qualquer parte do circuito. Também consigo fazer pontinhos assim para mostrar que as coisas estão conectadas, pontinhos abertos, posso puxar terra, enfim. E aqui tem outro exemplo que também ele está aqui para mostrar as setinhas de corrente, né? Se eu quiser, eu consigo colocar ela aqui em cima, como a gente está mais acostumado de ver. E também consigo fazer essas orientações de tensão aqui fora, que basicamente eu coloco tipo um circuito aberto e coloco só a legenda. Então, do ponto 00 para o ponto 0 e 4, tem um circuito aberto e ele tem essa legenda aqui. Daí ele vai criar isso aqui. Acho que era mais ou menos isso que eu queria passar desse pacote para desenhar circuito. Mas para a gente saber que existe, né? Eu usei bastante já esse pacote, principalmente nos relatórios de eletrônica, assim. E para quem está fazendo Apple, naquele formuláriozão de Apple lá que a gente criou, a gente desenhou tudo assim também. E ele é bem interessantinho para conseguir fazer uns circuitos meio padronizados, assim, no seu documento, né? Não fica com print de outro lugar e tudo mais. Daí eles vão ficando bem bonitinhos. E depois que você pega o jeito, não dá tanto trabalho de fazer. Então, acho que é isso que eu tinha para passar, Douglas. Se você tiver mais coisas aí. Posso falar uma coisa? Pode falar, Felipe. Você falou mais nos circuitos, né? Mas não só circuitos. Você consegue desenhar. Eu já desenhei, por exemplo, um esquemático de um motor com as bobinas e tal. Eu já fiz uma vez esse desenho. Também dá para fazer, se vocês, o pessoal de controle aí, aqueles, como é que se fala? Diagrama de blocos. Diagrama de blocos, né? Diagrama de controle, aquelas coisas. Fluxogramas também. Aí ele mostrou circuitics, né? Mas tem só TICS, TK, TI, KZ. Que daí seria só de desenhos, no caso. Mas daí você pode fazer várias coisas, assim, desenhar várias coisas, fluxograma ou outras coisas assim, não é só circuitos. A gente aqui da elétrica normalmente desenha mais circuitos, né? Mas dá pra fazer várias coisas aí. E os desenhos, eles ficam muito bons, né? Daí ficam em formato vetorial e daí não perde a qualidade. Isso é um grande diferencial aí. E uma coisa interessante para se fazer quando se está criando um documento muito grande, né, com muitas figuras, é não colocar essa criação de figuras assim dentro do arquivo principal aqui, né? E sim, tipo, criar arquivos externos que criam essas figuras e jogam dentro de uma pasta, e aí o arquivo principal ele só dá um include, porque às vezes se você está criando muitas figuras aqui, pode acabar demorando muito tempo para compilar. E aí fica um pouco mais complicado. Então, tipo, se eu quero mexer só numa figura específica, eu vou no arquivo que cria aquela figura e mexo só lá e recompilo ela, sabe? Que daí facilita um pouco as coisas pro compilador. Mas isso é mais uma boa... Tem poucas figuras, dá para ir colocando aqui que não tem problema. Acho que é isso, Douglas. Você tem mais coisas? Ok, maneiro. Tudo que você passou eu já tinha quase esquecido, mesmo que a gente tinha visto recentemente isso. Agora que o Felipe está aí, o Felipe queria mostrar uns modelos de slides, né, de Beamer, quer dizer. Você quer fazer isso? Posso. Ok. Vamos lá. Manda bala. Deixa eu ver aqui uns modelos. Posso compartilhar a tela? Claro. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uns... tá. Mais pra mostrar, né? Só deixa eu... É que eu não preparei isso aqui. Desculpa. Ok, Calma. foi mal. Eu podia ter te avisado. Não, eu só tenho que ver quem que é o... Aqui, ó. A apresentação que eu fiz. Ou, por exemplo... Apresentação... Tá, deixa eu ver. Dá pra ver que eu faço bastante coisa no LaTeX. Então, o Beamer, ele é bem... Esse modelo aqui que eu tenho, ele é bem bom, no caso, né? Você tem uma... Estão conseguindo ver aí bem? Tá pequeno. Tá dando pra ver. Tá dando? Ele tem um padrão, assim, bonitinho, assim, e tal. Bordas arredondadas, as coisas e tal. Esse é o modelo que a gente usa lá no laboratório, mas
Aí tem as coisas aqui que você precisa. No Beamer, normalmente você tem aqui, ó, você tem que começar com o Beamer, aí você dá seta o tamanho e tal. Aí tem várias coisas aqui, né, no caso. Aqui eu tô setando várias, o título que eu quero ter, os nomes dos autores, os lugares. Aqui tem as coisas que vão no preâmbulo, no caso. Aí o negócio do Beamer é que para alguns é meio chatinho, mas com o tempo você vai pegando o jeito, assim. Aqui, ó, ele gera toda essa parte de, como é que é isso aí? Sumário, né? Sumário, daí ele faz essas transições aqui, é bem legal. Aí, no caso aqui, eu gosto de usar caixas, por exemplo, daí eu vou colocando as coisas nas caixas, daí eles vai aparecendo. No Beamer, aqui, tudo tem que estar entre, digamos, ó, você vai fazer um frame, que é um slide, né? Aí tem que estar tudo aqui dentro. Tipo, esse slide é isso aqui, tá escrito aqui no caso. Eu fiz um bloco, e daí dentro desse bloco, que é essa parte aqui, eu vou colocando alguns itens, por exemplo, e daí eu vou colocando as coisas que eu vou escrevendo ali. Aí dá para colocar imagens aqui, como por exemplo nesse aqui. Olha aqui, ó. O Overleaf tem esse negócio muito bom que tu pode ir para localização do texto aqui e do negócio aqui. Aí facilita. Para colocar gráfico é bem fácil, né? Aqui eu coloco no centro da linha e ele coloca, no caso, a imagem que eu quero. Aí fica bem certinho aqui no caso. Mas é isso aqui, vamos ver outros aqui. Aqui tem outro, mesmo modelo. Aqui tem mais imagens no caso, dá pra colocar várias coisas aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ah, são todos do mesmo. Ah, tem esse aqui também que é um pouco diferente. Ele tem essa coisinha aqui em cima, que à medida que você vai passando, ele vai mudando a bolinha aqui, vai vendo onde você tá. Afinal, a gente viu que isso aqui mais ocupa espaço do que ajuda. Então, a gente acabou só deixando o número da página aqui no final. Mas isso aqui. Ah, aqui eu tinha colocado, né? Eu fiz um inversor aqui. Dá pra você desenhar várias coisas aqui. Se você quiser. Eu acho que. Ah, eu fiz um manual também. Eu fiz N coisas aqui. Se eu fosse falar tudo, ia ser bastante mais. Você consegue também plotar gráficos. Aqui eu tenho um gráfico eu fiz um gráfico de barras aqui, por exemplo. Dá para plotar também usando esse pacote do Tix, que ele tinha falado, né? Aqui do Tix. Dá pra gente aqui, ó, plotei um gráfico de um sinal discreto aqui. E daí eu usei lá em. Aqui no caso eu plotei separado. Eu peguei essa figura, e daí eu plotei porque às vezes plotar tudo no mesmo só fica meio complicado, e daí não acaba sendo meio ruim. Eu queria mostrar, deixa eu ver se eu acho aqui o do motor. Aqui, ó. Aqui eu acabei não terminando, mas, tipo, no motor a gente tem, né? Vem as bobinas, daí cada uma 3 fases, né? Daí você vai ter elas complementares, no caso. Um tá entrando, outro tá saindo. Aí eu fiz. E o legal esse aqui é um pouquinho mais avançado, né? Que o legal disso aqui é que eu fiz tudo relativo, no caso. Tipo, eu não peguei e coloquei isso aqui numa posição. Eu fiz uma equação com um cosseno, e daí ele pega essa equação num valor, e daí ele vai avaliar isso, né? Tirar o valor, e daí ele vai colocar isso numa posição. Aí ele fica menos código e fica mais genérico. Não, quando você vai desenhar, né, assim, quanto mais genérico você deixa, é melhor e tal. Acho que é isso que tem para. Eu tenho outros. Eu tenho outros modelos. Eu gosto mais desse verdinho aqui, eu acho bonito. Mas tem uns outros aí que a gente vai mandar para vocês também para ver o que vocês acham mais legal. Eu acho que da minha parte é isso aí. Douglas? Ok, então eu acho que era isso que a gente tinha planejado para o mini curso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer, que a gente comenta. E tem aquela atividade que ficou para vocês, então ficou essa atividade para vocês fazerem hoje,
e também no período de amanhã, que a gente vai estar disponível no Discord, se vocês precisarem. Apareçam lá também, com qualquer dúvida, se vocês quiserem saber como é que faz aquilo também. Pode ser que a gente já saiba fazer e vocês podem aparecer lá. E é isso por hoje, então. Como parte obrigatória que a gente queria passar. Tem a questão daquela data de aniversário lá, né? Você falou já? Data? Da o quê? Pro certificado, a data de nascimento. Ah, é verdade. Eu vou recompartilhar a tela e mostrar isso rapidinho. Tela errada. Ok. Para quem chegou um pouco depois, a gente criou esse formulário aqui. A gente vai solicitar que vocês preencham com só o nome e e-mail, de preferência mesmo que vocês usaram nas inscrições, e com a data de nascimento de vocês. Por que a gente está solicitando isso? Porque para a gente conseguir emitir os certificados pela UDESC, a gente precisa da data de nascimento também, além do CPF. Só que o CPF a gente já conseguiu na inscrição. Beleza, pessoal? Isso. E façam a atividade lá. Obrigado pela participação de todos também. Qualquer coisa, tamo aí. Então, acho que foi isso. Boa noite a todos. Se tiverem dúvidas, mandem por e-mail, conversem lá no Discord. Douglas, o Eduardo perguntou onde está o link da confirmação. Você pode mandar lá? Eu vou mandar. Eu ia mandar ele por e-mail, vou mandar aqui no chat também já. Beleza, obrigado. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Estamos abertos a críticas e sugestões. Obrigado. Ô Douglas, daí... Boa noite. Fala. Ó, o Eric perguntou sobre a atividade ali, você pode repetir para ele? Claro. Tá aqui. Opa. A atividade é esse aqui. É um trabalhinho só para entregar. E daí, nesse trabalhinho, a ideia é vocês inserirem algumas imagens, colocar algumas equações. Isso pode ser um trabalho que vocês ainda vão fazer. Tipo, tá cursando um laboratório de alguma matéria. Laboratório entre aspas, porque, né, a gente, infelizmente, não está fazendo a parte presencial. Você pode fazer no LaTeX e enviar para a gente alguma parte do trabalho. Tipo, ou você pode simplesmente refazer algum trabalho antigo que você já tenha feito. Aí o ponto principal é vocês inserir imagens, inserir equações e fazer umas referências entre elas para o seu texto, que você está comentando sobre aquilo. E também seria legal colocar um sumário para ficar top. É isso aí. Se vocês quiserem, desenhem um circuito também, agora que vocês aprenderam com o Marcos hoje. Foi? Daí eles têm uma data para entregar específica? A gente não chegou a pensar numa data, mas a princípio, assim, até quinta da semana que vem, vocês podem, como forma de entregada aí, enviar pra gente pelo Discord, pra mim, por exemplo, pelo Discord, ou pode enviar por e-mail também. Por e-mail é um pouco melhor. E aí, só para repetir, Eric, amanhã a gente fica lá no Discord para se tiverem algumas dúvidas. A gente tá por lá. E daí, então, amanhã não temos um encontro aqui. Então é isso, galera. Boa noite e até mais. A gente vai estar fechando essa chamada aqui daí. Vocês podem aparecer no Discord se vocês tiverem dúvidas. Eu vou mandar o link do Discord aqui de novo.